Alternativas para a redução do preço das passagens aéreas em Natal são discutidas em audiência pública na Câmara. Centro de Controle de Zoonoses recebe visita da Comissão de Saúde. Projeto que reserva vagas de estágio no serviço público para pessoas idosas é aprovado pela Comissão de Justiça da Câmara. Casos de raiva transmitidos por morcegos triplicam no Rio Grande do Norte. Aqui no estúdio vamos receber o vice-governador do estado, Antenor Roberto. Esses são os destaques do Câmara Repórter desta segunda-feira, 15 de abril. Olá! Nesta segunda-feira, a Avianca anunciou o cancelamento de 7 voos entre Natal e Guarulhos, em São Paulo. No fim de março, a companhia já havia informado o fim do voo Natal-Rio de Janeiro. Essa redução de linhas aéreas, somado ao elevado preço das passagens a partir de Natal, tem causado prejuízos ao turismo potiguar e colocado em alerta o poder público. Nos últimos 2 anos, o maior empecilho para o crescimento do turismo no Rio Grande do Norte tem sido o alto preço das passagens aéreas a partir de Natal. Esse, inclusive, foi o debate de abertura da 10ª edição do Fórum de Turismo do RN no fim de março. Segundo dados da FEComércio, as passagens aéreas com destino a Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília são mais caras partindo de Natal do que Recife, Fortaleza e João Pessoa. De acordo com um levantamento realizado no mês de março por um blog especializado em viagens, as passagens aéreas partindo de Natal são entre 46% e 217% mais caras do que os outros destinos comparados. Em comparação direta com João Pessoa, as passagens aéreas partindo da capital paraibana são em média 22,5% mais baratas do que Natal. Diferença constatada no Aeroporto Internacional Aloysio Alves. Durante o Fórum de Turismo, o superintendente da Inframérica, que administra o aeroporto, apontou que o fluxo de passageiros no terminal em 2018 foi menor do que o registrado em 2015. Os dados são vistos com preocupação pelo poder público. A governadora Fátima Bezerra chegou a anunciar que poderá cortar a isenção do querosene de aviação concedida às companhias desde 2015. Nos últimos 4 anos, o estado deixou de arrecadar mais de 32 milhões de reais das empresas aéreas, sem qualquer contrapartida para o turismo potiguar. Não basta só conceder o incentivo, tem que ter a contrapartida e, havendo por parte do governo do estado todo o monitoramento. Mas deixando aqui bem claro, está entendendo? O incentivo só será assegurado com a contrapartida garantida, aumento de voos e barateamento da passagem. Uma coisa é certa, para o turismo potiguar decolar de vez, vai ser preciso união política para cobrar uma nova postura das empresas aéreas. A gente pega o modelo que foi desenhado em São Paulo, que nós estamos acompanhando pela mídia, fala-se que as companhias aéreas deram uma contrapartida de 200 milhões de reais para o governo de São Paulo, que é o governo rico. Esses 200 milhões vêm em contrapartida com promoções comerciais, com investimento em aeroportos no interior de São Paulo e a criação de linhas para as pequenas cidades do interior de São Paulo. Ou seja, esse modelo é que nós temos que copiar. O modelo que está dando certo e que é uma contrapartida, é uma mão dupla realmente, e não uma mão única, como hoje se encontra no Rio Grande do Norte. E em busca de alternativas para a redução do preço das passagens aéreas, uma audiência pública nesta segunda-feira reuniu representantes do poder público e empresários do setor turístico. A iniciativa foi do presidente da Câmara, vereador Paulinho Freire. A renúncia fiscal do combustível da aviação não trouxe grandes vantagens para o Rio Grande do Norte. Hoje, apenas 3 companhias aéreas operam no estado: Latam, Gol e Azul. As empresas Azul e Latam têm isenção de 12% do QAV e não oferecem nenhuma contrapartida ao Estado. Hoje, as empresas, para gozarem da redução de 12%, não é necessária nenhum tipo de contrapartida, nenhum tipo de acréscimo de voos e etc. A ideia é que essa redução que venha a ser concedida, qualquer redução que venha a ser concedida, ela esteja amarrada à contrapartida de incremento de voos e assentos. Nós já iniciamos o diálogo com as companhias aéreas para fazer um novo acordo,
com a concessão da redução, mas com contrapartidas bem definidas para as empresas terem acesso a esse benefício. Nós temos na atividade econômica do turismo uma das principais atividades do Rio Grande do Norte. Eu costumo dizer que nós temos uma indústria gigante montada que hoje tem 1/3 da sua capacidade produtiva ociosa. Ou seja, Natal tem em média 30 mil leitos, dos quais 10 mil não estão sendo ocupados. Esses 10 mil leitos representam, numa conta rápida, algo como 4 mil apartamentos. Se nós levarmos em consideração que para cada apartamento a gente precisa de 0,6 pessoas trabalhando, nós geraríamos 2.420 empregos imediatamente. Ou seja, nós temos uma indústria pronta, acabada, precisando de articulação para botar para funcionar e, consequentemente, gerar emprego e renda. A quebra do monopólio das empresas aéreas é uma das soluções que pode mudar a realidade do turismo no estado. O deputado federal João Maia afirma que é fundamental o Rio Grande do Norte atrair e acertar contratos com as chamadas empresas low cost. Nós não podemos ter um país com 3 empresas de aviação. Então, tem 6 empresas, que chamamos de empresa de baixo custo, que estão interessadas de vir para o Brasil. Eu acho que o governo do estado devia se unir com a Câmara dos Vereadores, com a Assembleia, com a bancada federal, procurar essas empresas junto com a Agência Nacional de Aviação Civil e negociar acordos de isenção tributária que já foi dada no passado e que não surtiu efeito, renegociar esses acordos, trazendo mais voos dessas empresas que estão entrando no Brasil para Natal. Eu não vejo, sinceramente, outra solução. Empresários do trade turístico acompanharam a discussão e sabem da importância da abertura de capital de empresas estrangeiras. Os dispositivos da Política Nacional do Turismo estão sendo atualmente discutidos no Senado. A única solução que eu vejo atualmente é acabar com o monopólio das companhias aéreas. Já foi votado isso na Câmara Federal, estamos esperando agora que seja votado no Senado. Estava pautada para a semana passada essa votação e alguns senadores pediram que vista no processo. Isso retarda um pouco a nossa... E essa batalha, está todo mundo envolvido. Antigamente era só o trade turístico, mas o que eu estou vendo agora, os políticos, toda envolvido nisso, porque depende deles também. A proposta do presidente Paulinho Freire é que, após a audiência, seja produzido um documento com soluções concretas e que esse documento possa ser encaminhado à bancada federal no Congresso Nacional para que, então, seja discutido junto com empresários as soluções viáveis para o turismo de Natal. Nós estamos perdendo para João Pessoa, Fortaleza, Recife, nós estamos perdendo usuários do transporte aéreo, porque às vezes vale a pena você sair dessas cidades pela diferença de preço que existe em Natal. Conhecendo esses problemas, nós vamos tomar as providências necessárias para que a Câmara de Natal possa contribuir também com esse segmento, essa atividade, que é uma atividade de suma importância na nossa cidade, e precisamos rever esses preços para que Natal não venha perder turistas e, consequentemente, ter uma baixa na sua atividade econômica. Atenção, motoristas! Termina nesta terça o prazo para o pagamento da taxa de licenciamento, de acordo com o cronograma divulgado pelo Detran. Hugo Fernandes tem mais informações. O prazo para pagamento da taxa de licenciamento dos veículos com placas finais 5 e 6 foi prorrogado para esta segunda e terça-feira. O valor da taxa de licenciamento, independente do ano, modelo ou categoria do veículo, é de R$ 90. Os motoristas podem ter acesso ao boleto digital no site www.detran.rn.gov.br ou também pelo aplicativo do Detran no smartphone. O pagamento pode ser feito no PagFácil. No caso dos clientes do Banco do Brasil, esse pagamento do boleto pode ser feito direto no caixa eletrônico ou também nas agências bancárias do Banco do Brasil. Hugo Fernandes, de volta para o estúdio. Projeto que reserva vagas de estágio no serviço público para pessoas idosas é aprovado pela Comissão de Justiça da Câmara na reunião desta segunda-feira. Outras 3 matérias também foram aprovadas. Um dos projetos aprovados foi o de autoria do vereador Preto Aquino. A matéria dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação dos nomes, especialidades e os horários de atendimento nos estabelecimentos de saúde pública do município. Nós clamamos tanto por transparência, está aí um projeto que deixa claro ali qual é o profissional que vai ser direto
responsável para fazer o atendimento às pessoas que atendem cada um no seu direcionamento, para facilitar, até para saber realmente o dia que ele está presente, no eventual retorno, e assim facilitar o andamento e o funcionamento da rede municipal de saúde da nossa cidade. Permitir que as pessoas com autismo assistam filmes no cinema, com um ambiente adequado para eles. O projeto, chamado Sessão Azul, de autoria do vereador Fúvio, também foi aprovado na comissão. Nosso intuito é que os cinemas abram uma vez por mês uma sessão especial. Nessa sessão, a iluminação ela não pode ficar totalmente desligada, o som também tem que ter um volume mais baixo, para que essas pessoas se sintam confortáveis, né? Já visto que eles têm, dentro da sua particularidade, eles ficam muito avessos, tanto ao escuro como ao som muito alto. Então, é mais uma opção de lazer para que as famílias consigam tirar esse indivíduo de casa. Outro projeto aprovado foi o da vereadora Ana Paula. A matéria dela determina que as secretarias municipais deem uma resposta sobre o andamento dos requerimentos enviados pelos vereadores. Nós, vereadores, temos a prerrogativa de entrar com requerimentos. E eu sou uma das vereadoras que entro sempre com requerimentos, pedindo, né, soluções a diversos pleitos da população. E muitas vezes esses requerimentos eles são encaminhados às secretarias que são provocadas, mas não são respondidos, nem que sim, nem que não. Então, surgiu dessa necessidade. O presidente da comissão, vereador Ney Lopes Júnior, criou um projeto que determina que 5% das vagas de estágio do município sejam obrigatoriamente destinadas aos idosos. A matéria foi aprovada por unanimidade pelo colegiado. É importante ressaltar que esta matéria não está prevista no Estatuto do Idoso. No entanto, por outro lado, o Estatuto do Idoso permite aos municípios legislar de forma complementar, ou seja, aquilo que não se trata no Estatuto do Idoso, o município pode legislar. Então foi com este raciocínio jurídico que eu pretendo acrescentar essa norma que vem a favorecer os idosos do município de Natal. A Câmara Municipal poderá ter uma nova frente parlamentar. O projeto foi aprovado na reunião da Comissão de Educação nesta segunda-feira. 5 projetos foram votados e 3 encaminhados para relatoria durante a 3ª reunião da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência, Tecnologia e Inovação, ocorrida nesta segunda-feira na Câmara Municipal. Entre os projetos aprovados, um que cria a Frente Parlamentar em Defesa da Educação Pública. A proposição foi da vereadora Eleika Bezerra e teve relatoria do vereador Ari Gomes. Eu acho que é nada menos do que o anseio que a professora tem de trabalhar pela educação. E eu acho que vem só a somar com a nossa comissão. Eu acho que vem dar à nossa comissão subsídio para que nós possamos também trabalhar, porque eu digo que quando a gente trata de educação, nem tudo a gente sabe. A gente tem que estar aprendendo todos os dias e com a professora Eleika realmente a gente vai aprender muito mais. Eu acho que ela está de parabéns, nós votamos a favor. A tradicional festa de Santos Reis passa a fazer parte do calendário oficial do município. O projeto do vereador Felipe Alves foi aprovado pela comissão. No tocante a esse da festa de Santos Reis, a propositura é do vereador Felipe Alves de instituir no calendário oficial da cidade a festa de Santos Reis a ser comemorada no período de 4 a 6 de janeiro. Como a vereadora Nina fez uma pesquisa e viu que nos anais já constam um outro período que a igreja adota, que é a partir do dia 28 até o dia 6, ela apresentou uma emenda e nós votamos o projeto já com a emenda dela encartada. A Comissão de Saúde da Câmara verificou na tarde desta segunda-feira uma denúncia sobre carros abandonados no Centro de Controle de Zoonoses de Natal. Durante a visita ao Centro de Controle de Zoonoses de Natal, localizado na Zona Norte, os vereadores constataram o abandono de muitos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde. 33 motos, 28 ambulâncias e mais de 30 carros parados.
Segundo os funcionários do Centro de Controle de Zoonoses, que não quiseram gravar a entrevista, os veículos se encontram no local desde agosto de 2018. Uns serão leiloados e outros aguardam serviço de manutenção. A vereadora Carla Dixon, no momento da visita, entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde e pediu explicações. É muito complicado, nós já entramos em contato com a Prefeitura, com a Secretaria de Saúde, para ver qual é o destino dessas ambulâncias e o que nos foi falado. 2 problemas aqui. Nós temos o problema da licitação para o leilão, que desde o ano passado se arrasta, e não são só essas ambulâncias, tem uma pilha de inservíveis ainda lá na Antônio Basílio. E o mais grave são veículos de bom estado, uns precisando de pneus, outros precisando de troca de óleo, rolamento, que eu não sei muito bem essas coisas, mas coisas pequenas, consertos pequenos. Então hoje, pela SEMAD, amanhã vai ser publicado, vai ser homologado o processo licitatório para o conserto desses carros da Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com os integrantes da comissão, além do desperdício de dinheiro, o amontoado de veículos passou a ser um criadouro para mosquitos transmissores de arboviroses, como a dengue. O fato é ainda mais preocupante porque o terreno é vizinho à maternidade Leide Moraes. Isso aqui é um absurdo. Primeiro porque está pondo em risco a situação, a saúde das crianças que nascem na maternidade, dos servidores, dos zoonoses e do canil, porque isso colocou um cemitério de ambulância a céu aberto e a população ao redor. Então é grave, a gente esperava que isso tenha sido resolvido, não foi. E aí só se repete. Uma situação dessa vai trazer dificuldades maiores para a população, porque a população pode ficar doente aqui da área, né? E nada se faz. Temos que levar agora para o secretário imagens, fotografias, a visitação da Comissão de Saúde, com o objetivo de melhorar a saúde da cidade do Natal. Ainda durante a visita, a comissão constatou a falta de estrutura de trabalho para os funcionários e o atendimento insuficiente dos castramóveis. Aqui não tem a condição, como nos foi falado, até as paredes estão contaminadas. De segunda, quarta e sexta nós temos eutanásia aqui e hoje foi mais de 30 animais. Todos eles com calazar. Isso é muito complicado. E uma outra coisa também que nós temos que observar, o castramóvel de móvel não tem nada. Então o castramóvel que era para estar sendo utilizado semanalmente, a cada 40 dias é que se faz a castração de no máximo 50 animais, no máximo. Então são coisas que a gente tem que observar. Nós já tínhamos feito um relatório do primeiro, enviamos ao Ministério Público, vamos fazer o segundo agora, né? Mostrando que o problema continua, só mudou de lugar, mas que tem que se resolver isso. O Rio Grande do Norte registrou um aumento de número de casos de raiva. Simone Silva tem as informações divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde. O Rio Grande do Norte já registrou de janeiro até a primeira semana de abril 18 casos de raiva em morcegos e 1 em bovino. O número é 3 vezes maior se comparado ao mesmo período do ano passado e preocupa a Secretaria Estadual de Saúde. Quando transmitida do animal para o homem, a raiva mata em quase 100% dos casos. A CESAP já solicitou 6 municípios onde ocorreram registros a investigação maior nas áreas, que são majoritariamente urbanas. A raiva é uma doença transmitida pela saliva do animal infectado, principalmente cães e gatos e bichos silvestres. Vacinar os pets domésticos, evitar o contato com morcegos e sagui e principalmente lavar arranhões e mordidas de animais suspeitos são algumas das recomendações da Secretaria Estadual de Saúde. Simone Silva para o Câmara Repórter. O Exército Brasileiro completou 371 anos. A data foi marcada por uma solenidade na Assembleia Legislativa na manhã desta segunda-feira. Celebrado em 19 de abril, o Dia do Exército Brasileiro foi comemorado na Assembleia Legislativa com a presença de diversas autoridades militares e membros da sociedade civil. A sessão solene foi uma propositura do deputado Coronel Azevedo. O Dia do Exército Brasileiro é marcado pela Batalha dos Guararapes, que aconteceu em 1648. Esta é a primeira luta dos povos do Brasil contra a dominação holandesa. O Exército Brasileiro é uma presença constante em nosso estado do Rio Grande do Norte, não só participando das suas missões constitucionais, mas também de outras, como a Operação Carro-Pipa. O Exército tem participado também de operações das Nações Unidas,
nos socorreu 3 vezes através da operação de garantia da lei e da ordem, o único estado do Brasil que recebeu 3 vezes operações da GLO. Durante a cerimônia, 26 militares foram agraciados pelos serviços prestados ao Exército Brasileiro. Sentimento de muita honra, sentimento de agradecimento. Essa sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, em homenagem ao glorioso Exército Brasileiro. Nesta semana, o Exército Brasileiro completará 371 anos. O sentimento é de alegria, gratidão, né, por ser um dos homenageados, mas sobretudo porque nesse dia tão especial para o Exército Brasileiro, nós aqui representando a população, né, o civil, nós estamos aqui para prestigiar e também dizer que, como nós também já servimos as Forças Armadas, dizemos que somos gratos por essa homenagem e saudamos todos os militares neste dia tão especial. A gente tem um sentimento de gratidão, né, de reconhecimento, né, pelo trabalho, não um reconhecimento naquele sentido de vaidade, mas saber que a gente está no caminho certo, né? Então a gente vem ao longo com o nosso trabalho, né, podendo construir alguma coisa, principalmente na nossa área ali dentro do nosso hospital, e com isso contribuir aí com o próprio, né, desenvolvimento da nossa força. O vereador Cícero Martins esteve presente na cerimônia, representando a Câmara Municipal de Natal. Enaltecer esse momento agora do Exército Brasileiro, juntamente com todas as outras Forças Armadas, né, a Marinha, a Aeronáutica conjuntamente, faz parte desse momento novo que a gente vem passando no Brasil, de saber diferenciar, né, aquele momento antigo, triste que passamos, do momento que a gente está vendo agora como um grande aliado às Forças Armadas no nosso país. A seguir, você confere uma entrevista com o vice-governador do estado, Antenor Roberto. A gente vai conversar sobre a avaliação dos 100 dias do governo Fátima Bezerra. O Câmara Repórter volta já. Espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. O governo Fátima Bezerra completou 100 dias de gestão na última quinta-feira. Para saber as principais ações realizadas neste período, nós recebemos aqui o vice-governador do estado, Antenor Roberto. Vice-governador, seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui. Vamos fazer uma boa conversa sobre esses 100 dias. Assim esperamos. Vice-governador, na última quinta-feira, durante o período dos 100 dias, quando se completou esse período, a governadora anunciou um edital, um pregão para a venda, né, da antecipação dos royalties, que deverá ser a principal solução para resolver o problema dos salários atrasados? Ou não? Como é que o governo trabalha essa questão? É um dos ativos importantes que nós temos para enfrentar esse passivo de quase 1 bilhão. Porque ainda existem pensionistas aposentados que não receberam o 13º, por exemplo, 2017. Então, a colocação desse ativo no mercado, por meio do leilão, cria essa possibilidade de você começar a enfrentar esse passivo. Mas também tem a negociação da própria folha, que está sendo feita com os bancos, que também é um ativo importante para a gente ir enfrentando esse passivo de quase 1 bilhão. Como é que vai funcionar esse edital da antecipação dos royalties do petróleo, especificamente? Quanto o governo espera conseguir arrecadar com esse edital? A estimativa é que passe dos 320 milhões, podendo chegar entre 320 e 340. É claro que a gente sempre quer uma solução a maior possível. Mas há também já os estudos de mercado mostram também os limites, já que você está lidando com commodity que tem grandes oscilações no mercado. Então, com base na experiência de outros estados, nosso edital procurou aprimorar para que ele se tornasse o mais atrativo possível. E de forma que dia 26 nós deveremos ter, então, o comparecimento dos interessados, e aí aquele que oferece a melhor proposta vai levar esse ativo. O
senhor se referiu também à negociação com os bancos, né, da conta do governo. Como é que estão essas negociações? É uma negociação importante que vai se dar num novo marco, porque anteriormente o governo já ficava muito preso a negociar só com os bancos estatais. Foi uma das medidas importantes de fato, foi conseguir a autorização da Assembleia Legislativa para que nós pudéssemos ampliar o leque de consultas de bancos, porque isso também permite uma melhor negociação final. Diferente quando você já sabe, ou os bancos já sabem, que ou o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica seriam os únicos com essa possibilidade. Agora não, já entram os bancos também privados que poderão comparecer. Mas o governo tem como, dentro de um planejamento todo que certamente está sendo realizado, o governo tem como precisar quando conseguirá pagar essas folhas atrasadas com o encaminhamento desse edital dos royalties do petróleo, com essa negociação dos bancos? Será possível dar uma previsão para o funcionalismo que está tão ansioso para receber esses salários atrasados? O leilão tem data marcada dia 26 próximo e a negociação da folha, eu acredito que até mais dentro de menos de um mês pode ser concluída. Então, seria uma matéria para a gente, digamos, enfrentar já a partir do meio do ano. Tudo correndo bem como se espera dessas negociações. Agora, o importante, como o Fátima tem marcado, um governo de diálogo, um governo de transparência e um governo que eu considero de retomada de gestão. É que existe um problema mais de longo prazo, que a gente chama de problema estrutural, que é um Estado que tem um déficit fiscal de mais de 130 milhões mês, devido à questão do déficit previdenciário. Agora, a governadora também agiu rápido nessa matéria, porque mandou para a Assembleia já no início do governo, e isso só vai ter um efeito para além do nosso governo, que é você ter um teto de gastos, que não é o mesmo que foi feito no governo Temer, que a gente criticou, porque ele tira do alcance a questão da saúde, da educação e da segurança, mas estabelece normas de crescimento da despesa vinculadas não só à inflação, mas ao crescimento da receita. O que implica que nós vamos levar muitos anos, o que eu chamo essa travessia longa e penosa, mas que será feita porque o governo tem responsabilidade fiscal e que nós vamos então enquadrar as despesas dentro da receita. Isso vai levar muito tempo. Até lá, o que é que você pode fazer? Você pode pegar esses ativos extras para tentar abater essa dívida com o servidor, e nós estamos buscando, junto ao governo federal, como outros entes estão fazendo, mudar o perfil da nossa dívida, que é uma dívida hoje com servidor e com fornecedor. E trocar isso, por exemplo, por uma linha de crédito com o sistema bancário, em que você pode transformar essa dívida de curto prazo numa dívida alongada. Esse é um dos grandes objetivos. E, ao mesmo tempo, você, no custeio, por exemplo, Fátima tomou uma medida corajosa, ela contingenciou mais de 900 milhões no orçamento. Então, é um rigor fiscal muito grande, mas precisava ser feito. Além disso, ela tomou medidas que nós chamamos que são medidas de simbolismo de quem tem austeridade. Ao fazer um controle de gastos em combustível, identificando os carros que realmente estavam abastecendo dentro da legalidade, nesses 3 meses nós já passamos de 550 milhões, 563, e vamos chegar a muito mais de economia com combustível. Despesas com diárias, também ela cortou isso no grande índice. A revisão dos contratos. A nossa Control já estimou que, com essa revisão de contratos, nós já estamos, neste exercício, assegurando a economia de mais de 25 milhões, que é um número conservador, digamos assim. São medidas que você, na questão do custeio, vai dando maior eficiência. Agora mesmo nós tratamos com o Poder Judiciário da judicialização da saúde. Então, o Estado agora não nega mais o direito que o administrado tem, mas ele diz o seguinte: nós vamos entregar o medicamento ou procedimento cirúrgico, o insumo, dentro de regras do SUS, dentro de protocolos já aprovados por Anvisa. Quer dizer, então nós oferecemos aquilo que a universalização permite, e não como estava sendo feito, em que, por faltar atitude da gestão, da pasta da saúde, muitas vezes, o juiz terminava ortogando aquele tratamento ou aquele remédio em patamares da iniciativa privada. Não por culpa do juiz, digamos, pela falta de cumprimento das diligências. Agora, nós já estamos alcançando, por exemplo, tivemos uma reunião com a unidade do Tribunal de Justiça que cuida da saúde, junto com a Procuradoria e toda a equipe de saúde, que nós vamos dar transparência até no estoque da Unicat, para que o juiz saiba e vai ter a oportunidade do juiz entender. Hoje não tem esse medicamento, mas daqui a 30 dias eu vou ter. Então, é sempre buscar economicidade e eficiência na gestão.
Isso está sendo feito em várias pastas. Mas saúde. Isso aí, nessa parte da saúde também, de certa forma, é complicado, porque se lida com vidas e, às vezes, uma cirurgia demora de 10, 15 dias, representa a vida de alguém. Não, as cirurgias já estão, porque nós pegamos mais de 2 dezenas, 22 mil cirurgias numa fila. Isso que nós estamos tratando envolve regulação. A regulação envolve critérios. Isto o nosso talentoso secretário Cipriano está restabelecendo uma regulação que respeite a sua vez na fila. Porque, como você está dizendo, numa universalização, muitas vezes você não tem simultaneamente para todos, mas tem que ter um critério. E esse critério, inclusive, de uso de UTIs, é uma coisa que a gente vai ter que enfrentar corajosamente com a sociedade. Só para falar a questão de saúde. Segurança, houve uma redução significativa também, até da criminalidade. Isso por que é uma boa fizemos notícia isso? Dessa gestão. Sim, por que fizemos isso e temos esse número vitorioso? Porque, de novo, por questão de gestão. E aí, mesmo com esse contingenciamento muito forte, o Fátima determinou, no que diz respeito à segurança pública, não faltarão os recursos para as diárias operacionais. Com isso, sem poder contratar mais um policial civil nem militar, claro, e por sorte também não pode ter bombeiros, ou todos os agentes, como é o caso, tem agente penitenciário também reprimida a contratação, como é que a gente está fazendo para aumentar esse efetivo de rua, que é a Polícia Civil, Polícia Militar, sobretudo? Diárias operacionais. Porque o que é que a vida mostra? Que entre um dia de trabalho, um dia de folga de um policial militar e um policial civil, existe um certo espaço que ele, como ser humano, buscando mais conforto na sua vida, ele é impulsionado a buscar uma outra atividade nessas folgas. Então, o Estado está recrutando ele dentro da atividade pública, com diárias operacionais. Isso tem dado esse efeito já de maior segurança na sociedade. Claro que nós temos um efetivo ainda a ser suprido, só em vagas dos que foram para inatividade através da chamada reforma, ou mesmo daqueles que já morreram. Você tem vagas a preencher hoje, que são é um déficit importante, Polícia Civil, Polícia Militar. Nós temos hoje uma grande pressão causada por essa discussão atravessada de uma reforma previdenciária sem critérios mais amadurecidos com a sociedade, em que as pessoas os servidores estão correndo para se aposentar. Essa estima que nós podemos ficar na casa de 15 mil. E como é que o governo está encarando essa questão, por exemplo, da Previdência, que o senhor está tocando aí, que as pessoas estão numa pressa por conta até dessa discussão nacional que está ocorrendo em tramitação aqui para o Estado? Também em outras gestões se fala da necessidade de se fazer uma reforma da Previdência estadual, não somente com uma sugestão de aumento de alíquotas, mas também de que cada poder, por exemplo, possa assumir a previdência, enfim, a aposentadoria dos seus servidores. Como é que o governo está encaminhando essa questão? A governadora Fátima participou recentemente de uma articulação que chama-se Governadores do Nordeste, publicaram uma carta, e nessa carta está dito o seguinte: por lógica, que nenhum governador vai ser contra, porque é contra uma reforma de Previdência. O que eles disseram lá é o seguinte: não dá para discutir reforma de Previdência colocando na pauta da discussão princípios como a desconstitucionalização da discussão sobre seguridade, que é muito mais ampla do que a questão da Previdência por si só. Não dá para colocar nessa discussão a questão da securitização. Se você jogar para um sistema financeiro a contratação individual num país que está longe de ter possibilidade de poupança, porque a massa de remuneração é muito pequena, para você imaginar que um trabalhador rural, que a remuneração média que a gente tem na área de trabalhadores, por exemplo, na economia como a do Rio Grande do Norte e do Nordeste como um todo, você teria pessoas em condições de fazer um regime de contratação direta com capital, com o sistema financeiro. Isso é irreal. Países que inventaram de fazer isso são essas notícias que a gente tem aqui no país vizinho, como o Chile, que ficou a massificação das aposentações ficou em patamar de salário mínimo e até um alto índice de suicídios, porque o desespero desses idosos e idosas não conseguem sobreviver, por lógica. Mas então, qual o caminho aqui para o Estado? O caminho, a contaminação da reforma da Previdência, é porque os temas essenciais que eram para ser o início da discussão de quem quer de fato fazer a correção é o seguinte: o que é que o déficit da Previdência indica? Quem são os grandes responsáveis por esse déficit? Ninguém está enfrentando isso. E, por lógica, não são esses que têm pequenas aposentações no Brasil, para começar. Não se discutiu que os estados precisam de um aporte específico, como é o caso do Rio Grande do Norte,
que não tiveram condições de construir um sistema de seguridade, ou e muito menos a se falar num sistema de previdência. E que você tem, até o que existia lá foi sacado, por exemplo. Então nós precisávamos de um sistema que permitisse, e os estados precisam disso, porque os que não estão na situação do Rio Grande do Norte vão ficar com a questão atuarial e com o processo de crescimento dessa folha de aposentados, como é o caso do Piauí, que está organizado hoje, mas ele já fez uma projeção, que em 2027 ele já entra em crise. Então, o que precisava no Brasil é ser criado um sistema de socorro nas previdências estaduais. A gente poderia, de forma madura e sem fazer esse assodamento das pessoas que vão para a aposentadoria, reabrir discussão sobre idade mínima, sem com isso você horizontalizar, porque ninguém pode desconhecer a situação de um trabalhador rural ou mesmo a situação de um professor de ensino fundamental, que é diferente de um professor universitário, ou mesmo diferente do professor de segundo grau. Então, tem diferenciações no Brasil que você tem que levar. Profissões que envolvem a questão da periculosidade ou a insalubridade permanente. Tudo isso você tem que levar em conta, que você não pode passar uma régua horizontal, porque são situações já diferentes verticalmente. Então, ao invés de você fazer essa boa discussão desses temas, você já entra explicitando para a sociedade que o que você quer, na verdade, é atacar a massa mais pobre mais uma vez. Porque falar hoje de tirar um sistema que é financiado pelo ente público, no caso o Estado, a União e alguns municípios, mas sobretudo a União e Estado, a parte patronal paga e o servidor ou o empregado paga. É tripartite esse sistema que alimenta. Então, o que é que vai acontecer hoje? Se você joga isso para o sistema dos bancos, o dinheiro que estava entrando no regime geral vai se esvaziar. Quer dizer, essa situação do regime geral vai ficar mais difícil ainda. Então, onde está funcionando hoje, vai haver um desfinanciamento desse setor, o que vai colocar essas aposentações do regime geral em maior dificuldade ainda. E tendo, então, essa percepção inteira, o Estado ele pretende encaminhar algum projeto para a Assembleia nesse sentido? A governadora tem dito o seguinte: não vai encaminhar, neste momento, nenhuma medida concreta, porque o Estado do Rio Grande do Norte é devedor de 4 folhas. Eu não posso chamar um servidor para discutir aumento de alíquota, por exemplo, se fosse uma das saídas, chamar ele para um movimento desse, se ele na mesa vai dizer, mas governadora, eu estou ainda para receber 4 folhas, por exemplo. Então você tem que pensar sempre que no Rio Grande do Norte, nós ainda estamos numa articulação com os governadores do Nordeste, lutando para evitar o maior desastre, que é o sistema de capitalização na Previdência, que transfere a responsabilidade do Estado, dos empregadores e, claro, do empregado para uma relação direta com o ente financeiro. E também a desconstitucionalização, porque desconstitucionalizando significa que com um quórum menor você pode continuar a fazer alteração na vida dos empregados e dos servidores, comprometendo muitas vezes um modelo mais eficiente da aposentadoria. Então, tirando, digamos, esses 2 grandes malefícios, nós estamos abertos a discutir as demais matérias. Então, voltando para essa questão ainda dos salários atrasados, mas me remetendo especificamente à questão econômica. O governo apresentou aí uma economia que foi feita com a revisão dos contratos, como o senhor citou. Tem o lançamento do edital para antecipação dos royalties também, de mais de 300 milhões que se espera arrecadar. Mas, do ponto de vista para a economia do Estado, que ações o governo começou a realizar ou está planejando fazer para também movimentar a economia do Rio Grande do Norte, para poder a arrecadação, por exemplo, do Estado aumentar e assim o Estado se capitalizar? Além da nossa Secretaria de Tributação, que tem feito um trabalho extraordinário em restabelecer o seu poder de fiscalização e de arrecadação, isso serve para o que a gente está chamando o diálogo com o setor produtivo. Fierne, Sebrae, CDL, todos esses grupos têm discutido com a governadora. Semanalmente tem acontecido algum tipo de encontro com o setor produtivo e os investidores estão voltando a conversar com o Rio Grande do Norte. Isso tem sido graças a um trabalho articulado por orientação da governadora com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que já criou a primeira Câmara, que é a Câmara da Indústria, vai criar agora do Comércio e de Serviço, porque o nosso governo é o governo do diálogo. Ao mesmo tempo que a gente tem feito uma mesa de negociação permanente com os servidores, com os empregados das empresas, nós estamos lidando com o empreendedor, com o investidor, com muita transparência, mostrando que nós estamos oferecendo segurança jurídica, que o Estado está pronto para colocar à disposição dos investidores as suas obrigações. Por exemplo, na questão do turismo, o que é que a gente tem discutido com os investidores do turismo? Como melhorar o acesso rodoviário aos equipamentos turísticos.
Também enfrentar o problema dos voos, que foi outro problema grave que nós encontramos. A despeito de renúncia fiscal que foi feita nessa área, nós temos os voos mais caros e reduzir os voos no Rio Grande do Norte. E a governadora está chamando os responsáveis por isso para discutir que, a despeito deles manterem o direito de algum tipo de benefício fiscal, eles terão que cumprir obrigações para com o Rio Grande do Norte. E é por isso que ela chamou os empresários na questão do PROAD, dizendo: eu não vou acabar nenhum programa de incentivo. O que eu quero é o seguinte: se um programa prevê um incentivo, ele tem que ter uma contrapartida beneficiando a sociedade do Rio Grande do Norte. E com esse cuidado, Fátima tem conseguido ampliar a roda dos que conversam o negócio do Rio Grande do Norte. Tem sido impressionante como a Fierne tem nos levado a agenda para tratar de investidores, grupos estrangeiros na área de turismo, mas também na área da atividade produtiva. Na minha interinidade mesmo, nós recebemos um grupo dinamarquês que vai instalar aqui uma fábrica de transporte mais seguro para a nossa exportação de frutas, dentro das exigências dos padrões europeus. Nós temos tido aqui, dentro do PROAD, já novas empresas recebendo o benefício do PROAD. Renovamos o programa do gás, também para que as empresas que operavam com gás pudessem manter seus negócios aqui. E já está sendo importante que esse grupo novo que está vindo se instalar, também ele vai usar o gás. Então, é muita articulação. Fátima tem um ritmo de trabalho, de gestão, que ela dá o rumo político, tem a centralidade desse rumo, diálogo, atrair investimentos, sempre trazer as partes interessadas. Agora mesmo a gente estava tendo esse conflito toda semana tem um conflito, que a sociedade é própria dela ser conflitiva. Tivemos um conflito agora com os que operam serviços na área de Uber, os motoristas de aplicativo. De aeroporto. Então a gente não está aí para punir as pessoas. A gente quer trazer o sistema de Uber para dentro de uma legalidade, para dentro de uma regulação, para que a gente pare com essa disputa entre o Uber e o taxista, por exemplo, que está operando. Todos têm suas obrigações, não pode ser só um cumprindo obrigações, pagando taxas e tarifas e outro operando sem pagar. Porque é isso que a gente tem dito para o empresário e tem sido muito boa nosso diálogo com ele. O poder de polícia administrativa chamada não é para punir o bom empresário, é para restabelecer o equilíbrio econômico na disputa. Porque se o empresário cumpre sua pauta, ele está dentro de um PROAD cumprindo todas as obrigações e o outro não cumpre, é uma competição desleal. E o papel do Estado como mediador é dizer: não, a competição leal exige um Estado regulador. Esse regulador não é para atrapalhar o negócio, é para restabelecer a equidade. E muitos deles vão reclamar e procura: governadora, secretaria de tributação, meu setor está em dia com a tributação. Agora tem outro que está operando clandestinamente. Então veja quantas mercadorias foram apreendidas irregularmente recentemente. Quando a gente está aprendendo uma mercadoria irregular, que está entrando no Rio Grande do Norte irregular, a gente não está apenas estabelecendo uma repressão, a gente está beneficiando também o empresário que importa a mercadoria, ou que transporta, ou que exporta a mercadoria corretamente, pagando seus tributos. Então o governo é um governo do diálogo, é um governo da transparência, é um governo que tem gestão. Falar, enfim, da situação do Rio Grande do Norte, aí precisaria da gente ter um programa muito maior, muito além do que o nosso jornal. Mas para a gente encerrar a nossa entrevista, vice-governador, eu gostaria de saber assim, qual é o recado, nesse primeiro momento, que o governo tem para dar à população, passado esses 100 dias, com o anúncio desses resultados que o senhor conversou e apresentou aqui, mas o que esperar até o fim desse semestre, até o início do próximo semestre, principalmente para o funcionalismo público? O diálogo, para que nós possamos, a partir do diálogo, com a gestão eficiente da máquina pública, nós possamos devolver aos servidores a dignidade e também aos administrados da sociedade os serviços que ela tem direito a partir da sua prestação que faz quando contribui com os tributos e aos indutores do desenvolvimento e aos que investem aqui no Rio Grande do Norte, que são responsáveis pelo crescimento da nossa economia. Nós vamos continuar sempre tratando os números com muita transparência. Inclusive, vamos aperfeiçoar o nosso portal. Nós estamos no rumo certo. Por que no rumo certo? Porque não criamos falsas expectativas para a sociedade. Já sabíamos pelo debate da campanha como íamos encontrar o Estado. Não vamos ficar olhando o retrovisor o tempo todo, mas estamos sempre prestando conta e dizer o seguinte: cada centavo é ordem da governadora. Cada centavo é para garantir o pagamento dos servidores dentro do mês. E temos feito isso contando com a colaboração, inclusive, dos poderes, como o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, por exemplo,
que sempre se imputou a ele o problema das sobras, mas eles agora estão entendendo que a crise não é apenas do Poder Executivo, mas do ente federado, e tem tido um papel colaborativo para que a gente possa modular os pagamentos na metade do mês e no final do mês, todos recebendo, independente de serem pensionistas, aposentados ou ativos. Então, o rumo é esse, pagamento dentro do mês. Vice-governador Antenor Roberto, nós agradecemos a sua participação e será sempre bem-vindo aqui para apresentar, enfim, conversar sobre as ações do governo, porque esse tipo também de resposta, de contato é que a nossa população, o nosso telespectador espera. Sempre à disposição. Muito obrigada. Esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A todos, vocês continuem ligados na nossa programação. Outras notícias do Legislativo Potiguar, do que acontece na nossa cidade, vocês conferem no Notícias da Câmara com Mara Rochelle a partir de 1h50 da tarde.